Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estava meditando aqui em 2 Reis, capítulo de número 8, versículo número 7. Vou tomar leitura como de costume. Diz assim, 2 Reis 8, 7. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. Ele anunciaram dizendo, o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael, pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor se eu vou sarar dessa doença. Assim Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse, o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar dessa doença. Eliseu lhe respondeu, vai e diga ao rei, ele certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Eliseu olhou para Hazael, tanto que ele fitou os olhos, e este ficou envergonhado. O homem de Deus chorou. Então Hazael perguntou, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas fortalezas, vai matar a espada aos seus jovens, esmagará os pequeninos e vai rasgar os ventres das mulheres grávidas. Hazael perguntou, mas o que é este teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Disse Eliseu, o Senhor me mostrou que você será rei, o rei da Síria. Então Hazael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor. E o rei lhe perguntou, o que foi que Eliseu disse a você? Hazael respondeu, ele disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Irmão, olha que interessante essa passagem. Segura isso aqui. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que quando Eliseu, ele chega em Damasco, a palavra do Senhor diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele está enfermo. Ele está com uma doença. A Bíblia não relata que tipo de doença ele tem. Mas se ele mandou um servo ir até Eliseu, significa que ele estava no leito. Percebe uma coisa, no momento que o rei da Síria, Ben-Hadad, se encontra-se no leito, a Bíblia diz que ele, sabendo que Eliseu chegou em Damasco, o que ele vai fazer? Hazael, vai até o homem de Deus, pergunta para ele se eu vou sarar. Percebe uma coisa, ele mandou um servo dele ir até o homem de Deus para saber o que o homem de Deus poderia falar para ele a respeito da doença. Percebe que ele está buscando Deus no momento que ele se encontra enfermo. Muitas pessoas só buscam Deus nesse momento, infelizmente. Pode perceber uma coisa, presta atenção no que está escrito. A Bíblia diz que quando ele está com uma doença, ele vai enviar o seu servo para ir até o profeta Eliseu e vai dizer assim, ó, vai até o profeta, pergunta lá para ele se eu vou sarar da doença ou se eu vou permanecer assim. Percebe? Só quis saber se consultar Deus quando se encontrou no leito. Eita Jesus, as pessoas, infelizmente, só buscam Deus nesse momento. Quando está tudo bem, não quer saber de Deus. Quando está com saúde, não quer saber de orar, não quer saber de buscar. Mas é pegar uma enfermidade que rapidinho ele vai querer saber de consultar Deus. Eita Jesus. Eu vou falar, escuta só. Percebe uma coisa. Sabe o que eu achei tremendo nessa palavra? Olha que interessante. Percebe que quando Ben-Hadad está no leito, a Bíblia diz que ele vai mandar o servo ir até o profeta para saber se ele seria curado da doença ou se ele encontraria-se na mesma. Aí percebe uma coisa. Percebe que quando Hazael vai encontrar com Eliseu, a Bíblia diz que Hazael, ele vai levar presentes para o profeta. Só que, irmão, Eliseu não é um profeta que faz para receber. Porque você quer ver uma coisa? Você lembra que quando Eliseu, ele falou para Naamã, Naamã, vai mergulhar 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz que Geazi foi levar uma mensagem. Geazi falou assim, ó Naamã, o homem de Deus mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão e você ficará curado da sua lepra. Aí depois que Naamã mergulhou 7 vezes, a Bíblia diz que Naamã é purificado. Aí Naamã, ele queria dar presente para Eliseu. Só que Eliseu não recebia. Por quê?
Porque Jesus disse, de graça dai-vos, de graça recebeste. Eliseu não é um profeta interesseiro. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová. Percebe uma coisa, eu nunca vi Eliseu recebendo alguma coisa em troca. Percebe que Eliseu fazia por amor, e não por amor ao dinheiro. Pode perceber, Naamã queria oferecer para ele riqueza. Naamã foi carregado de riqueza para o profeta. Só que o profeta falou que eu não quero nada. Porque Eliseu entende. Jesus disse, é de graça, e de graça dai-vos. Eita Jeová. Filho, é pela graça e é de graça. Eita Jesus. Aí escuta isso aqui. Percebe uma coisa. Por mais que ele levou presente para Eliseu, Eliseu é um tipo de profeta que não recebe presente. Ele faz por amor à vida. Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz que quando Ben-Hadad vai perguntar, aliás, o servo do Ben-Hadad vai perguntar para Eliseu se o rei ficaria curado, a Bíblia diz que Eliseu, ele fala assim, ó, ele ficará curado, ele vai sarar, só que porém ele vai morrer. Aí eu fiquei perguntando, peraí, se ele vai sarar, como que o homem de Deus está falando que ele vai morrer? Escuta só, aí Eliseu continua olhando para Hazael. Eliseu fitou os olhos nele, Eliseu não tirou o olho dele. Quando Eliseu fitou os olhos nele, olha o que a Bíblia disse, no versículo número 11. Eliseu olhou para Hazael tanto, que ele fitou os olhos, e este lhe ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Hazael perguntou, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque eu sei o mal que você vai fazer. Percebe uma coisa, Eliseu olhou tanto para ele, para Hazael, que através do olhar ele percebeu a maldade. Como se diz, o olhar diz tudo. Eita, meu filho, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo, o homem de Deus, ele fitou os olhos em Hazael. Ele olhou tanto para Hazael que a Bíblia diz que Hazael ficou envergonhado. E Eliseu começou a chorar em seguida. Então Hazael perguntou, por que você está chorando? O homem de Deus disse assim, porque eu sei o mal que você vai fazer. Percebe que Eliseu olhou para ele e Eliseu percebeu que através do olhar tinha maldade. Tem gente que no olhar dele você percebe que tipo de pessoa ele é. Através do olhar, irmão, olha que tremendo, como se diz, o olhar diz tudo, irmão. Através do olhar você percebe. Você percebe a intenção de alguém no olhar. Eliseu fitou os olhos em Hazael e percebeu que Hazael ia fazer maldade. Só que escuta só, olha a resposta de Hazael, presta atenção. Quando Eliseu falou assim, porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel, você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens, esmagará os pequeninos e rasgará os ventres das mulheres. Hazael perguntou assim, mas o que é este teu servo? Sou como cão para fazer tão grandes coisas. Eliseu respondeu, o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Irmão, olha que tremendo isso aqui, se tu não deu glória, olha o que Deus me revelou nessa palavra. Percebe uma coisa, quando Eliseu olhou para Hazael, e Eliseu falou assim, ó, através do teu olhar, você vai fazer coisas terríveis. Quando ele disse isso para Hazael, Hazael vai dizer assim, o que eu sou? Eu sou um cão, não vou fazer maldade nenhuma. Quem sou eu para fazer coisas terríveis assim? Quando ele falou isso, olha o que Eliseu falou, o Senhor me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Então, ou seja, você não vai fazer, você está falando que não vai fazer, porque você ainda não se tornou rei, não teve poder. Mas quando você sentar no trono, você vai se tornar essa pessoa. Eita, porque como se diz, só se conhece alguém quando se dá poder para ele. Eita, Jeová, é verdade, Deus. Escuta isso aqui, eita Jesus, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo, escuta. Percebe? Que ele vai falar assim para Eliseu, não Eliseu, jamais vou fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Aí Eliseu falou assim, você está dizendo que você não é capaz porque você ainda não se entrou no trono. Mas o Senhor me mostrou que você vai ser rei. Então, ou seja, você só vai fazer quando você assumir um cargo. Você só vai fazer isso aí que o Senhor me mostrou quando você sentar no trono. Naquela época, rei era alguém que tinha autoridade, era alguém que tinha autonomia. Então percebe, quando você sentar no trono, você vai fazer isso.
Enquanto você não está no trono, você está falando que não vai fazer. Mas quando você tiver poder... Eita, Jesus, aí que está o perigo, irmão. É quando alguém se tem poder. Você quer ver uma coisa? Por que o diabo se rebelou contra Deus? Você lembra o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor tinha ungido ele. Ele era o único querubim ungido. Percebe? Ele foi o único. E a Bíblia diz que ele também se orgulhou. E por causa do orgulho dele vai se rebelar contra Deus. Mas percebe, ele foi ungido. Era o querubim mais perfeito. Porque Ezequiel relatou que ele era perfeito em teus caminhos. Até que se achou iniquidade de você. Percebe? Era ungido e era perfeito. Só foi Deus ungir ele. Que ele quis ser igual a Deus. Porque Isaías 14, ele pensava, subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só foi Deus ungir que ele queria ser igual. Queria subir. Queria estar na mesma posição. Queria, eita Jesus. Aí o que Deus fez? Desce. Deus enviou o arcanjo Miguel para expulsar ele. Porque ninguém é semelhante a Deus. Aí escuta só isso aqui. Percebe uma coisa, só você dá poder que você conhece. Por isso que Eliseu, olha que tremendo isso aqui, olha o que Eliseu disse. O Senhor me mostrou que quando você se tornar rei, então, ou seja, Eliseu está dizendo assim para ele, ó, você está dizendo que você é como um cão, está se fazendo de coitado, está dizendo que você não é capaz de fazer isso. Mas quando você assumir uma tribuna, quando você assumir um trono, você vai fazer isso. Porque o Senhor me mostrou. Agora percebe uma coisa. Antes dele sentar no trono, o Senhor tinha mostrado o que ele ia fazer. Porque Deus é onisciente, irmão. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que você vai fazer. Deus sabe o que você vai falar. A Bíblia diz que a palavra nem me chegou à língua. E o Senhor já conhece toda. Antes de eu abrir a boca para falar, ele já sabe o que eu vou falar. Por isso Jesus disse, ó, quando vocês for pedir alguma coisa para o Pai, diga da maneira seguinte, diga assim, Pai nosso que está no céu. Por que Jesus falou isso aí? Porque Jesus tinha dito que o Pai sabe que a gente necessita antes mesmo de pedir. Deus sabe, irmão, ele é onisciente. Percebe que Deus revelou a intenção de Hazael antes de ele sentar no trono. Só que escuta isso aqui, você vai entender. Olha que tremendo. Eliseu falou assim, ó, o Senhor me mostrou que você vai fazer coisas terríveis. Eliseu começa a chorar. Por quê? Eliseu ficou triste com o que ia acontecer e o que Deus tinha mostrado para ele. Só que escuta só. Aí a Bíblia diz que quando Hazael, ele volta perante o seu Senhor, a Bíblia diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, que tinha enviado o seu servo para comparecer perante o homem de Deus, ele vai dizer assim, Hazael, o que o homem de Deus falou? Aí Hazael vai falar assim, ó, ele me disse que você vai ser curado. Segura isso aqui. Ele me disse que certamente vai sarar. Mas olha o que a Bíblia diz. Mas no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu e reinou em seu lugar. Segura isso aqui. O que o homem de Deus tinha falado? O homem de Deus falou assim, ó, você vai fazer coisa terrível, porque você vai se tornar rei. Então percebe, para ele se tornar rei, ele teve que matar o rei para poder assumir o lugar. Sabe o que significa isso? É pessoas que tá louquinho para tomar o teu lugar. Tem gente, irmão, que briga pelo lugar do outro. Eita, até mata pelo lugar do outro. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Eita, Jeová. Irmão, olha que negócio tremendo. Escuta. Presta atenção. O servo que o rei confiava foi o próprio servo que matou ele. Por isso que o salmista, do Salmo 118, no versículo de número 8, está escrito: é melhor confiar no Senhor do que confiar nas pessoas. Eita, Jesus. Percebe? Ele confiava tanto no servo dele, que foi aquele que matou ele. O ser humano é falso. Tem pessoas, filho, que você confia, mas ele é louquinho para tomar o teu lugar. Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Olha que tremendo. Percebe uma coisa comigo. Presta atenção. Quando Eliseu falou assim, ó, fala pro seu rei que ele vai ser curado. Aí o servo volta. Falou, o homem de Deus me disse que você vai ser curado. Só que a Bíblia diz que Hazael, no dia seguinte, ele molha o cobertor, ele mata o rei e reina no lugar do rei. Então percebe, era alguém que já queria o cargo do rei. Era alguém que queria matar para assumir posição, brigando por cadeira. Filho, tem gente que até assim, tem gente que tem essa mesma atitude na igreja, no trabalho, em todo lugar. Sabia disso?
Tem gente que é louquinho pra tomar o teu lugar, irmão. Eita, a gente tem que vigiar, rapaz. Percebe uma coisa? Ele matou o rei para ficar no lugar do rei. E era a pessoa que o rei confiava. Aí que tá o problema, você confiar demais. Você fala, é meu amigo, é minha amiga, mas tá querendo tomar o que é seu. Eita Deus! Você tá entendendo, irmão? Por isso que a Bíblia diz, é melhor confiar no Senhor que nas pessoas. Porque olha o que acontece quando se confia em alguém. Não tô dizendo que você também não tem que desconfiar de qualquer pessoa, não é isso. Mas você também não deve confiar em qualquer um. Aqui o rei confiou tanto no seu servo, que o próprio servo que ele confiava foi o próprio que matou. Eita Deus, é forte demais essa passagem. Percebe uma coisa. E ele ainda assumiu o lugar do rei, como Eliseu tinha dito. Olha como Deus é tremendo. Olha a onisciência de Deus. Deus falou assim, Eliseu, fala para ele que ele vai matar os israelitas, vai ser um homem terrível, porque ele vai se tornar rei. Percebe, Eliseu falou o que ele ia se tornar rei. E aconteceu como Eliseu falou, porque Eliseu é homem de Deus. Quando é Deus que fala, acontece. Eliseu não era falso profeta. Eliseu era profeta de verdade, irmão. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor fala. Deus fala assim por meio da boca de Balaão, que eu não sou filho do homem, nem para que minta, nem para que me arrependa. Porventura, prometendo eu, não cumpriria? Deus não prometeu que ele ia ser rei por meio da boca de Eliseu? O homem foi rei. E Deus não prometeu também que ele ia ser um homem terrível quando assumisse o cargo? Assim aconteceu. Deus conhece. Deus sabe que você é capaz. Tem pessoas que se Deus der algo para ele, Deus sabe que tipo de pessoa ele se torna. Eita Deus, Deus conhece, irmão. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele sabe até quantos fios de cabelos nós temos. Sabia disso? Jesus disse, o Pai sabe até quantos fios de cabelos vocês têm. Estão todos contados. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Olha que interessante. O homem dizia assim, não rei, não meu senhor, para Eliseu. Percebe uma coisa, olha o que ele falou para Eliseu. Não meu senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Sou como um cão, eu não tenho coragem de matar alguém. Percebe, ele falou tudo isso. Só que quando ele assumiu o cargo, percebe, ele matou o rei e assumiu o cargo. Uma pessoa que falou que não era capaz de fazer, acabou fazendo. Irmão, você não tem noção. Isso aqui é muito forte, é muito profundo isso. Percebe uma coisa? Ele se aparentava ser até uma pessoa mansa diante de Eliseu. Porque percebe o que ele disse? Percebe? Olha o que ele disse para Eliseu. Presta atenção, quando Eliseu falou assim, ó. Eliseu chorou porque Deus mostrou que este homem, Razael, ia se tornar um homem terrível. Só que quando Eliseu falou assim, o Senhor me falou e me mostrou que você vai matar os filhos de Israel. Vai matar as mulheres grávidas. Vai fazer coisas terríveis, vai pôr fogo na fortaleza. Mas olha o que ele vai falar para Eliseu, presta atenção. Mas Razael perguntou, mas o que é este teu servo? Este cão para fazer tão coisas grandes? Olha o que ele está dizendo. Eu sou como um cachorro, sou como um cão. Quem sou eu para fazer coisas terríveis como você disse? Aí Eliseu falou assim, você está falando que ele vai fazer, mas Deus me mostrou quando você pegar o trono. É aí que você vai mostrar quem você é. Você está entendendo, irmão? Que mensagem forte. Deus sabe. É só Deus dar que a pessoa se revela. É só subir um degrau na vida que ele já muda. É só alcançar uma portinha melhor que ele já muda. É só colocar uma roupinha melhor que ele quer se achar. Vou falar, Jesus. Irmão, é só Deus dar que você se revela. Presta atenção, ele falava assim para Eliseu, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Quem sou eu? Só que Eliseu me disse assim, ó, o Senhor me mostrou. E quando Deus mostra, Deus não erra. Percebe? Conforme Eliseu disse, aconteceu. Ele matou o rei e assumiu o lugar do rei. Olha que interessante. Olha que tremendo que Deus me revelou nessa palavra, irmão. É muito forte. Eu estava aqui com essa palavra no coração há muito tempo. Estava meditando essa palavra. E pela graça e misericórdia, o Espírito Santo me deu esse entendimento. Devemos vigiar, irmão. Por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem, que faz do homem a força do seu braço. Você está entendendo? Confiou tanto em Razael, que aquele que ele confiava foi aquele que o matou e assumiu o lugar do rei. Tem pessoas que estão loucas para tomar o que você tem. Pode perceber quantos casos a gente não vê aí? De pessoas que entram na vida de alguém só para poder tomar o que ela tem. Eita Jesus.
Fica com essa palavra em nome de Jesus. E reflita nisso. Deus abençoe a sua vida.